Bom, pessoal, bom dia. Vamos fazer um exemplo aqui usando a biblioteca Button. Depois a gente vai entrar aqui e abordar a biblioteca Kipad, continuando o assunto da nossa última aula, tá? Mas primeiro vamos fazer um exemplo aqui com a Button, só para vocês verem como ela é simples de utilizar, tá? E alguns cuidados que vocês têm que ter ao usar ela no Tinkercad. Então vou criar um novo circuito aqui, tá? Uh, bueno, vamos criar um novo circuito. Vamos dar aqui um exemplo Button Equipad, tá? Então trocamos aqui o nosso nome. Coisa bem básica, não nada de muito especial. Fazer uma montagem aqui rápida. Depois no teclado a montagem é maior, talvez. Aí eu não mostro pra vocês, não gasto tempo de vocês com isso, tá? Não é nem breadboard, nem protoboard, né? Aqui que daqui a pouco aparece ela. Aqui, placa de ensaio. Tá bom, vamos botar a nossa placa de ensaio aqui. Vamos colocar o Arduino. Tá ótimo. Mais dois botões. No caso aqui eu vou botar um push button, desculpe. Eu vou botar um push button e vou colocar além do push button. Vou pegar um push button. Além do push button vou botar um dipzinho aqui para mostrar o efeito dos dois, tá? Peguei aqui um dip também. Vou mostrar o efeito desses caras. E aí vamos colocar um LED aqui só para vocês conseguirem ver o que vai estar acontecendo. Vou botar um LEDzinho. E um resistor para o nosso LED, tá? De resto eu vou usar o pull up. Então não vamos necessitar de mais coisas assim mais específicas. Tá, maravilha. Então vamos ligar aqui o nosso botão, tá? Vou fazer as ligações aqui. Não precisa de nada muito especial. Vamos pegar aqui pino 5 pro push button. Pegar pino 5, pino 6, pino 7. Na verdade o nosso push button ele vai ficar com pull up. Então vamos ligar direto ele, né? Que é o 1A. Eu acho que podemos ligar direto aqui no aterramento. Cinco a 0 pro fio. Ligar direto no aterramento. Mesma coisa vamos fazer aqui pro nosso dip. Só que dessa vez a gente vai ligar ele no pino 6. De novo, né? Tô fazendo uma montagem para usar pull up interno, tá? Então, maravilha, montamos aqui. Terra e pino 7 pro LED. Ok, depois a gente mantém isso. E a gente usa o mesmo exemplo, só estendendo, botando o tecladinho, tá? Tá aqui, maravilha. Vamos ligar o nosso ferramenta aqui. Ok. Tá, então fizemos as conexões, tá? Então, tudo bem. Daí a gente vai pro código. E no código, pessoal, isso aqui eu vou apagar, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter como providência é vir no Moodle, tá? Eu já deixei para vocês pronto. Isso, e vocês têm que pegar lá o código da biblioteca Button. Então, vocês estão vendo aqui, biblioteca Button para uso no Tinkercad, biblioteca Kipad para uso no Tinkercad. Então, para usar a biblioteca no Tinkercad, a gente dá um copy paste aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V, no código da biblioteca. Esse código foi alterado para rodar no Tinkercad, tá? Então, por favor, tomem este cuidado. Na hora de usar no Arduino, você só instala a biblioteca e só dá um include nela, tá?
diferente que a gente vai fazer aqui. Então aqui, né, código da button.h. Já que o nosso amigo aqui não permite instalações de bibliotecas, tá? Se ele permitisse, a gente teria como fazer. Então, ok. Incluí o código aqui, então aqui começa meu código, né? Aqui começa nosso código. Ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou declarar os meus pinos, tá? Const byte pino push é o pino 5. O DIP está no 6 e o LED está no 7, tá? Aí eu vou criar, basicamente o que a gente pode fazer aqui, a gente alterna o estado do LED pelo push button e faz o interruptor dizer se o LED deve ou não deve. Bom, vamos ver aqui, vamos bolar um código, tá? Deve ou não deve ficar piscando. Então aqui, objetos dos botões. Então aqui que vem a parte interessante, né? Então aqui a gente vai criar um objeto chamado push. E aí, pessoal, lembrando, né? Vocês tinham três modos possíveis, né? Que era o button pull up interno e button pull down, tá? Então a gente vai usar aqui o modo button pull up interno. Então desse jeito aqui eu estou criando um dip switch, um botãozinho, né? Que nem sabe qual é, mas eu estou chamando de push, perdão, não dip, tá? Que está sendo criado ali no pino onde é correspondente ao push button, que é o pino 5. E eu estou usando o pull up interno como método de proteção. Vamos criar agora o outro botão, que é o dip. Pull up interno também. Criamos o segundo botão, tá? Void setup. A gente só vai criar aqui, só vai dar. Lembre-se, tá? Não se dá pin mode nos botões, tá? Usando a biblioteca button, tá? Cuidado com isso, senão vocês vão criar um problema sério aí no uso da biblioteca. Então só vou dar o pin mode só no LED, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos criar uma variável aqui auxiliar. Vou piscar, vamos chamar de piscar. Tá? E vamos criar um temporizador aqui também. Delete. Tá? E vamos fazer o teled, marcar o instante inicial, tá? Maravilha. E aí aqui basicamente o que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó, pessoal. If vamos basicamente fazer a leitura do DIP, né? Então if DIP. Lembrando, né, DIP a gente usa o expressed, né? Porque a gente quer ver o status do DIP, se ele está fechado, se ele está aberto, né? Então basicamente é isso que a gente está querendo realizar. A gente usa o expressed para essa função, tá? Então basicamente se ele está assim, eu vou botar serial aqui até para a gente conseguir ver, né, o que vai estar acontecendo. O serial.begin 600, só para vocês terem uma mensagem, né? Vai ficar meio repetitivo, mas serve a título de exemplo, né? Então a gente vai ver aqui. DIP aberto. E aqui, sem nem usar o LED ainda, né? DIP fechado. Então aqui a gente está verificando só o DIP switch, tá? Vamos rodar aqui a nossa simulação, vamos ver se está tudo certinho. O que eu fiz aqui? Falta um ponto e vírgula, né? Piscar. Tá? E no DIP também não é tudo minúsculo, não é tudo maiúsculo. DIP. Ok, vamos ver se era só isso.
Acredito que sim. Vamos ligar o monitor serial, DIP aberto, DIP aberto, DIP aberto, DIP fechado, DIP fechado. Vocês estão vendo ali então que já estamos trabalhando. E melhor, né, gente? A gente está com o debounce aqui implementado em conjunto, tá? Então, ok. Uma vez que o DIP esteja fechado, então a gente poderia, sei lá, alternar aqui o estado dessa função aí piscar, tá? Então poderemos fazer isso daqui, né? If. Agora a gente vai ler o push, tá? If push ponto. A cada vez que eu pressionar, isso que é importante vocês entenderem, e a gente vai usar a serial para mostrar isso, tá? Cada vez, então aqui o DIP eu não preciso mais mostrar, né? Eu vou até apagar a mensagem aqui para vocês entenderem que eu não vou estar mostrando. Então, né, eu vou botar aqui, né? Clicou no push, certo? Vocês vão ver que vai acontecer isso. Já deixa eu aproveitar aqui, né? E vou botar que piscar é não piscar. Tá? Vou ficar invertendo a situação, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão ver. Primeira coisa, né? Se o DIP estiver aberto, eu posso clicar aqui à vontade, que não acontece nada. Por quê? Porque eu não estou lendo aqui o nosso botão, perfeito? Ele só lê o botão com o DIP com a chave geral aqui habilitada. Aí, ó, vocês notem que ele retornou pra gente que havia acontecido um clique, né, no botão. Então, vamos lá, ó. Tá? Aqui estamos com algum problema, não era para estar acontecendo isso daqui, só um segundinho. Deixa eu ver o que houve aqui, se eu me passei em alguma coisa, acredito que não. Gente, LN, click, push. Vamos rodar a simulação. Não tá. Curioso, por que ele não tá retornando aqui o clique no botão? Será que eu montei alguma coisa errada aqui no push button? Só um segundinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu testar aqui com Expressed, tá? Só pra gente ver se alguma coisa na montagem física. Clicou no push. É a minha montagem física do botão, tá? Então deixa eu ver uma coisa aqui, que eu fiz aqui, só um segundinho. Tá, Expressed ele tá retornando sempre como se tivesse pressionado, né? Porque ele tá aberto. B1A. Mas é assim, se eu não me falha a memória, que a gente cria isso no Tinkercad, tá? Posso estar enganado. Deixa eu ver aqui, testar. Agora não tá retornando nada. Sim, ó. Era a montagem mesmo, então eu tenho que montar na diagonal também. No Tinkercad eu achava que podia ser os terminais interligados, mas eu estava errado. Então deixa eu corrigir isso daqui. Apagar aqui, já pegamos aqui o problema era físico, tá? Então cuidado, né? Vocês têm que montar então do 1 pro 2 mesmo, tá? Não, eu achei que do 1A para 1B funcionava e não funciona. Então vamos voltar aqui a nossa simulação, tá? Cliquei no botão. Okay. Interessante é o seguinte, pessoal, entendam que se eu clicar, vocês não vão conseguir ver isso talvez no vídeo, mas eu vou clicar e vou manter pressionado, tá? Vocês notam que eu estou mantendo ele pressionado e não está retornando nenhuma mensagem. De novo, tá? Ele só me retorna a mensagem uma vez a cada evento de clique, tá? Então quando eu clicar de novo, ó, cliquei, segurei, ele retorna uma única vez, tá? Então, por evento de clique, Unique Prism retorna true somente uma única vez. Então, vamos parar aqui, tá? Aqui só para brincar, a gente poderia então implementar, né, o nosso timer. Então, como é que eu faria isso, né? If piscar if milhas. Como é que era o nosso temporizador? TLED. Vamos botar a cada 500 milha. O que eu vou fazer? Vamos botar um valor aqui, né? Scar e byte. Valor LED 0. Então, eu vou botar aqui valor LED invertido e vou dar o digital write.
digital write, pino LED, valor LED, vírgula, valor LED. Maravilha. E marco o nosso novo tempo, né? Então notem que isso daqui só vai acontecer quando a gente der um clique lá no timer. Eu vou botar o piscar inicialmente como true, tá? Até pra gente conseguir ver que ele vai começar piscando. Eu vou clicar no LED e aí não vai uma coisa. Poderia aqui também ser o piscar. E bom, vamos manter assim, né? Isso aqui poderia estar tudo dentro do expressed, né? Funcionaria daí realmente como uma chave geral, né? Então botei aqui dentro do expressed, vamos ver se ficou certinho, ficou. Tá dentro aqui do expressed, tá? Então apenas se o DIP tiver efetivamente ligado, né? Senão a gente não vai fazer esse carinha aqui funcionar direito. Deixa eu ver se ficou tudo certo aqui. Acredito que sim. Esse cara aqui tá a mais. Deixa eu ver. Tá. If piscar. É que faltou aqui esse espaçamento. Tá aí, agora sim. Tá, vamos ver como é que funciona o nosso códigozinho aqui nessa situação. Deixa eu tirar o zoom aqui. Arrastar para mostrar o LED. Vamos lá. Então, né? Tá o LED piscando, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas eu acho que o vermelho aqui fica meio apagado no Tinkercad, mas acho que vocês conseguem ver aqui que está alternando a cor, né? Se eu desligar aqui o DIP, ele vai ficar sempre ligado. Como vocês estão vendo, tá passando lá mais de 500 milissegundos, né? Se eu ligar o LED, o DIP ele volta a piscar. Então aqui, se eu clicar no meu botão, né, eu vou também alternar a função de piscar ou não, né? Então não está piscando, volta a piscar, ok? Então tá aí um exemplo aí do que a gente consegue fazer com a biblioteca PushButton, tanto com o DIP quanto com o nosso PushButton, tá? Então, de novo, né, no PushButton só tomem o cuidado de usar do terminal 1 para o terminal 2, tá? Senão não vai funcionar no Tinkercad. Eu vou fazer a montagem aqui agora do Keypad e eu já retorno aqui com vocês. Um segundo. Bom, eu já montei aqui o circuitinho, tá? Vocês vão ver que eu usei os pinos analógicos, né? Vai ser uma função digital em razão da pouca quantidade de pinos que a gente tem aqui, tá? Eu usei aqui os pinos de A0 até A3 para as linhas. Depois a gente consegue ver aqui, tá? Pino a pino, como é que foi ligado. Mas são linhas e colunas, né? Esse é um teclado 4x4. E usei também o pino 2 e o 3 lá, tá? Para acabar os 8 pinos que a gente necessita para o teclado. Assim como a gente colou o código aqui da biblioteca Button, eu vou também ter que colar o código da biblioteca Keypad. Perfeito? Então aqui, biblioteca Keypad para o Tinkercad, vou copiar, né? É grande também o códigozinho, tá, possivelmente maior que o código do Button, mas funciona bem igual também aqui no Tinkercad, ok? Então copiei meu código, vou colar lá no código do Tinkercad, pode ser aqui depois, tá? Da Button. Código da Keypad pagar lá. Código da Keypad, melhor dizendo. Não é só o ponto H, tem mais coisa no meio. Maravilha, tá? Bom, antes de a gente começar aqui a fazer a nossa simulação, vamos comentar um pouquinho então sobre a biblioteca em si, tá? Voltamos aqui para as lâminas. Vamos para a Keypad aqui, então vamos comentar um pouquinho sobre ela. Também é uma biblioteca bastante simples de fazer, de se usar, tá, pessoal? Não tem muita coisa complicada, tá? Na verdade, aí o complicado talvez seja o que a gente queira fazer com a biblioteca e não o uso da biblioteca em si, tá? Então, da mesma forma, tá lá no conjunto de bibliotecas lá de abstração de hardware do Arduino, tá? Aí é uma biblioteca feita especificamente para trabalhar com os keypads que a gente está habituado, tá? Vai facilitar significativamente o nosso trabalho.
E ela também poderia permitir o que a gente chama de pressão única, pressão única ou pressão múltipla de teclas, né? Ou seja, vocês pegarem várias teclas e pressionarem ao mesmo tempo e quererem que ele reaja, tá? Mas isso é uma coisa que não é necessário a gente implementar, tá? Normalmente, se a gente implementar a reação a uma tecla única, já é mais que o suficiente. Não vai demandar nenhum resistor externo ao teclado, porque vai usar os pull-ups internos do Arduino, tá? Todas as colunas não usadas vão ser colocadas em alta impedância, então ela trabalha na verdade com as linhas, ela aciona as linhas e as colunas para fazer a nossa leitura, tá? E também eu poderia ter vários teclados, tá? Que também não é o caso nosso aqui. Eu não tenho pino suficiente para mostrar no Tinkercad, tá? Mas imagina que vocês precisassem de 2 teclados, poderiam usar. Tendo pinagem suficiente, no Arduino Mega, vocês têm mais que o suficiente. Vocês poderiam ter 2, 3, 4 teclados se vocês quisessem, tá? Bastando iniciar um objeto para cada teclado que a gente deva usar. Então, aqui o nosso construtor já é um construtor um pouquinho mais chatinho, tá, pessoal? Porque eu vou ter que criar primeiro o que a gente chama de uma matriz das teclas, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? Em uma matriz linhas por colunas. Eu vou ter que indicar quais são os pinos, vou ter que criar um vetor de pinos das linhas, um vetor de pinos das colunas, para eu conseguir usar o nosso construtor, tá? Então, uma coisa que eu já estou destacando de novo, exemplo da biblioteca Button, não usem de modo algum, tá? Pinmode com essa biblioteca. Então, vamos aqui criar o nosso construtor lá. Já vamos fazer aqui no exemplo do Tinkercad, senão eu vou esquecer isso tudo, tá? Então, temos que criar uma matriz linhas por colunas inicialmente. Então, vamos lá para o Tinkercad, tá? Assim como eu tenho os objetos dos botões, agora vamos criar os dados do teclado, tá? Então eu tenho que ter aqui quantos. Não preciso fazer isso daqui assim. Eu tenho 4. Seguindo a nossa linha aqui, eu indicaria quantas linhas e quantas colunas eu tenho, tá? Eu vou seguir, tá? Aqui. Byte n linhas. Temos 4 linhas. Temos 4 colunas. E aí agora eu crio a matriz, né? Lembrando que é uma matriz do que? É uma matriz linhas por colunas, onde eu vou representar todos os caracteres retornados no meu teclado. Notem que isso daqui é completamente arbitrário, tá, gente? Eu poderia dar caracteres diferentes aos que estão visíveis no teclado, se eu quisesse, tá? Mas no nosso caso não tem muito sentido. Então não é const, na verdade, é uma matriz, né? Char teclas linhas por colunas, tá? Então aqui eu vou representar cada uma das minhas linhas. Então vamos ver o teclado aqui, que vai ser estritamente necessário para a gente conseguir preencher aquilo ali. Então vamos lá. Cada uma das minhas linhas, então, vou representar os diferentes caracteres. Então o primeiro caractere é o caractere que ele espera, sim. Caractere. Então o primeiro caractere é o caractere 1. O segundo caractere da primeira linha é o caractere 2. O terceiro caractere da primeira linha é o caractere 3. E por último o caractere A. Perfeito. Agora eu vou para a próxima linha. E vou ficar repetindo esse processo até chegar na representação inteira do meu teclado, tá? Então 4, 5, 6 e B na segunda linha. Terceira linha. Eu vou ter o 7, o 8, o 9 e o C. E por fim, na quarta linha, eu vou ter o asterisco, o 0, o cerquilha e o D, tá? Então acabei aqui a minha matriz do teclado, de representação do teclado, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um vetor, tá? De bytes, pode ser um vetor de constantes, tá? Não tem problema nenhum. Linhas, onde eu vou dizer quais são os pinos, né? Quais são todos os meus pinos das minhas linhas, tá? E os meus pinos das minhas colunas na ordem, tá? De acordo com a ordem que a gente tá usando, né? Então cuidado com isso, tá? Então inclusive aqui deixa eu confirmar os pinos das linhas primeiro. Opa, desculpe, aqui não. É porque tá com o código aberto, ele dificulta a minha vida de mostrar aqui, vamos lá. Então, a linha 1 vai estar no pino A0, linha 2 está no pino A1 e assim por diante, tá? Então vamos lá. De linhas igual a A0, A1, A2, A3, tá? Agora os pinos das colunas.
vai ser A4, A5. Deixa eu ver se ficou na ordem aqui, gente, desculpe. A4, A5 e aí o pino 3 tá no 2, tá? Vamos lá, então 4, A5, 2 e 3. Maravilha. Deixar com os espaços para ficar bonitinho também. Então tá aí os pinos das linhas e das colunas, tá? Depois que a gente criou aqui o vetor das linhas e o vetor das colunas, deixa eu ver se ficou certinho. Não, né? Faltou indicar a dimensão do vetor. Depois que eu criei os pinos das linhas e das colunas, aí sim eu vou acionar o construtor, tá? No construtor a gente tem que usar essa outra função aqui, make map, a partir da matriz das teclas, tá? Para retornar para o padrão que ele espera. Então vamos criar aqui o meu objeto, né? Keypad, teclado que seja, Keypad, make keymap, teclas. E aí temos que botar os parâmetros exatamente na ordem, né? O mapa das teclas, os pinos e a quantidade de... Os pinos das linhas, os pinos das colunas, quantidade de linhas, quantidade de colunas. Então aqui eu vou botar linhas, colunas, N linhas. Vou botar em duas linhas, né? N linhas, N colunas. Então, criamos o nosso objeto. Faltou... Não, tá certo. Então, criamos aqui o nosso objeto se chamou teclado, tá? E aí vamos poder usar ele no restante do código. Deixa eu ver se não ficou nenhuma falha aqui até o momento. Acredito que não, mas sempre é bom verificar. Faltou alguma coisa, só um pouquinho. Teclas não foi declarado neste contexto. Tá? Deixa eu corrigir esse erro aqui rapidamente. É só o nome aqui do número de linhas e número de colunas, coisa boba. Vamos ver se era isso só. Tá, não pode ser const byte então aqui, porque senão ele não aceita. Tem que ser byte simplesmente. Não pode ser const byte aqui, que é o que ele está reclamando aqui de uma conversão, tá? Vai ser só isso. Maravilha, tá? Então tá criado o nosso teclado. Voltamos lá. Então, ok. O que a gente faz com esse teclado aqui então, tá, pessoal? Criamos o nosso teclado, que é a parte mais chata aqui, é fazer esse processo que eu expliquei para vocês até agora, de fazer a criação do teclado. Uma vez que eu criei o teclado, tá? Basicamente eu vou ter algumas funções, tá? Que seria a função wait for key, tá? A wait for key, pessoal, pro Arduino é uma coisa problemática. Para nós seria super bom, tá? Porque seria o uso que vocês estão acostumados com o PC. Seria um getC lá do C, tá? Vocês estão esperando que o usuário pressione uma tecla. O problema a gente já sabe, né? Fazer o programa paralisar para esperar por uma tecla é complicado porque a gente provavelmente tem outras funções que tem que estar sendo executadas, né? Mas, digamos assim, tá? Que vocês queiram entrar num estado da máquina de vocês onde a máquina efetivamente fica paralisada até o usuário finalizar uma configuração. O wait for key permitiria que vocês fizessem isso, tá? Teoricamente, o wait for key está esperando que o usuário pressione uma nova tecla indefinidamente até retornar o valor da tecla que foi pressionada. Então, uma função, digamos assim, mais simples de ser usada. Além da wait for key, a gente tem a função getKey, tá? Que teoricamente me retorna o código da tecla pressionada, tá? E se nenhuma tecla tiver sido pressionada, retorna o valor zero numérico, tá? E o interessante aqui é que ela funciona de forma similar ao que a gente tinha lá com o Unique Press, tá? Para cada tecla pressionada, a gente vai ter o retorno da função uma única vez, que é interessante, tá? Então, em suma, aquele problema de a gente apertar a tecla 1, ficar apertando e ele retornar como se o usuário tivesse pressionado várias vezes a tecla 1, porque eu estou fazendo leituras do getKey, não vai acontecer, tá? Na prática ele vai me retornar uma única vez, vai esperar a tecla ser liberada para retornar de novo o valor. Óbvio, tá? Ele não trava a execução. Vou mostrar para vocês isso no exemplo agora, tá? Ele não trava a execução. Ele retorna zero caso a leitura não corresponda a algo de interesse. Então vamos lá para o Tinkercad, tá? Desculpe. Vamos para o Tinkercad, vamos fazer um exemplinho aqui bem bobo, antes aqui dos botões inclusive, tá?
Então aqui eu vou botar char lido igual a teclado ponto get key, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o que ele vai ler, tá? Eu vou botar assim, ó, if lido for diferente de zero. De novo, né? O zero pra gente é... Vocês vão ver que vai continuar piscando, vai tudo funcionar, né? Até interessante aqui, né? Porque aqui eu teria então código referente, máquina referente ao teclado, por assim dizer, né? Teclado e máquina do LED. A gente poderia trabalhar as duas como se fossem máquinas independentes, né? Que é o ideal, né, gente? Então aqui eu simplesmente vou mostrar qual foi a tecla lida. Maravilha? Vamos voltar aqui para o teclado. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar agora para vocês assim. Maravilha. Monitor serial, né? Temos nada. Vou ligar aqui o DIP só para vocês verem que tá lá o LED piscando, né? De novo, esse LED aqui tá... Ah, eu sei porque que tá com brilho tão baixo. Gente, meu Deus do céu. Esqueci de setar o resistor. A resistência de 1K, né? Agora a gente vai ver o LED piscando direito. Me esqueci totalmente, tá? Lamento. Ó, agora tá bem mais brilhante, né? O Tinkercad conseguiu simular ali um brilho inferior desse cara. Então, se eu apertar o push button, continua funcionando, né? Para ou não para de piscar, né? Então aqui tá piscando. E agora eu vou mostrar aqui que ele retorna. Eu vou apertar a tecla 1 e vou continuar pressionando. Vocês vejam ali que a tecla 1 ficou com azul mais claro, né? Mas vocês veem que ele não retorna várias vezes. Ele retorna uma única vez por pressão da tecla. 2, 3, 5, 6. Desculpe. C, cerquilha e assim por diante, tá? Então, o uso do teclado basicamente é isso, tá, gente? Vocês vão usar essa bendita dessa função chamada getKey, tá? O que a gente teria aqui de mais interessante para fazer? A gente quer, na realidade, fazer com que o teclado leia um valor, tá? Então eu poderia, digamos assim, fazer a montagem de um valor lido, esse é um problema que vocês já fizeram no ano passado, tá? Para a gente conseguir retornar um valor numérico a partir do teclado. Então eu vou montar esse código aqui, vou pausar aqui a nossa gravação para montar o código, tá? Que ele é um pouquinho mais demorado, e em seguida eu explico para vocês ele. Bom, pessoal, acabei aqui o nosso código, tá? Então basicamente eu fiz um código aqui para processar a entrada de um valor de 3 dígitos. Vamos começar lá com algumas coisas que vocês vão ter que ter. Vocês vão ter que incluir essas duas bibliotecas, tá? Eu já vou explicar por que depois. Mas basicamente essa primeira biblioteca porque tem a função isDigit, e essa segunda biblioteca porque tem a função de reinicialização da string, por assim dizer, tá? Então até separei aqui para vocês, né? O isDigit basicamente é uma função que verifica se o caractere é um dígito decimal. O atoy, que vai ser a função que faz a conversão de uma string para um inteiro, e o strncpy, que basicamente faz a cópia de uma string para outra, que a gente vai usar para reiniciar a nossa string, tá? Que mais? Além disso, eu criei aqui uma variável que indica se o usuário está ingressando um novo valor ou não. Criei uma variável temporária aqui, que é uma string de 4 posições, o que significa que eu vou permitir até 3 caracteres numéricos, tá? E coloquei 3 caracteres com underline só para indicar para o usuário o que ele está digitando, tá? E um número, na verdade, uma variável que vai representar um número digitado. Então vamos ali, faço a leitura do meu teclado, né? Se eu digitei alguma tecla, eu verifico se a tecla é a cerquilha. A cerquilha eu estou usando para marcar se o usuário está querendo ingressar um novo valor ou não, tá? Basicamente, se ele estava já ingressando um valor, quando ele aperta a cerquilha de novo, eu interpreto que ele terminou de entrar o valor. Aqui eu fiz uma rotinazinha só para substituir, tá, eventuais caracteres underline que ainda existissem na string para zero, tá, porque senão ele não faz a conversão do número. Então, digamos assim, se vocês tiverem 2 underlines e 8, ele vai converter para 0, 0, 8, e aí o número convertido vai ser o 8, o valor 8 inteiro, né? Converto aqui a string valor temp para um inteiro, mostro para vocês o valor digitado e reinicio
a string para indicar que pode existir um novo valor a ser digitado, tá? Se não era novo, eu só mostro uma mensagem indicando para o usuário, entre o valor com 3 dígitos, tá? E fico alternando entre está entrando uma string ou não está entrando uma string. Se ele está aceitando que o usuário entre a string representando o número, a primeira coisa que eu vejo é se o valor que ele digitou é um dígito, tá? Ou seja, eu vou excluir aqui o A, o B, o C, o D. Deixa eu tirar isso daqui, né? Vou excluir o A, o B, o C, o D, o cerquilha e o asterisco dessa rotina aqui. Até a gente poderia, essa função isDigit aqui, até para vocês confirmarem, tá? Ela verifica se é um dos números digitais e tem como verificar, se eu não me engano, também sinais e pontos, tá? Mas aí talvez tivesse que fazer uma verificação adicional, ok? Mas aí um outro problema, se vocês quiserem entrar valores negativos, tá, ou fracionários, entrem em contato comigo que a gente tem que alterar essa rotina aqui bem pouquinho, tá? Basicamente eu teria que botar uma verificação a mais aqui para 3 caracteres, tá? Rotaciona aqui a entrada, né? Então faço com que a posição 0 seja o valor da posição 1, a posição 1 da string seja igual ao valor da posição 2 e a posição 2 é o valor que a gente leu e vou mostrando para o usuário isso. Vocês já vão ver o que significa isso aqui na simulação, tá? Então notem aqui que o LED vai ficar piscando, né? Não estou paralisando a execução do meu código, tá aí ele piscando bonito. E agora vamos para o teclado. Vou apertar aqui o cerquilho, vou dizer, ó, entre o valor de 3 dígitos. Aí se eu apertar aqui, sei lá, 150, vamos botar. Primeiro eu boto 1, depois eu boto 5, depois eu boto 0, aperto cerquilha e valor informado igual a 150. Se eu desejar colocar o valor 87, ó, botei 87, vocês notam que teria ficado ali a indicação da posição, tá? Se eu apertar, ele vai aceitar e vai informar o valor como 87. Então, essa rotina aqui permite que vocês ingressem valores numéricos, tá? Vocês podem botar quantos dígitos vocês quiserem na prática, né? Basta que vocês alterem aqui os tamanhos, né? E a quantidade aqui de caracteres, tá? E faço aqui também a rotação da entrada para o tamanho novo da string. Então, basicamente, né? Se vocês precisarem um valor de, sei lá, vamos supor aqui 5 dígitos, tá? Se são 5 dígitos, vocês precisam de um vetor de 6 posições. E aí, como são 5 dígitos, vocês teriam que botar aqui 5 posições de underline, tá? Aqui vocês fariam o que mais? Aqui não precisa mexer em nada. Aqui vocês indicariam que são 5 posições, né? Então, por enquanto está com 3, né? Então, vou botar mais 2 e vou dizer aqui que são 5 posições. Perfeito. Aqui a mensagem, né? 5 dígitos. E aqui, né, pessoal, a gente só colocaria as rotações adicionais, né? Então, se é 5 dígitos, a última posição é 4, né? Vocês vão ver que já vai funcionar direto, ó. E a última posição seria a posição 4. Acho que 5 dígitos aqui periga não caber na variável inteiro, né? Não se esqueçam que a gente usou aqui como conversão um número inteiro que vai no máximo até 32.767, tá? Então aqui eu teria que, na verdade, fazer isso daqui ser um long, tá? Para caber na posição. Vou apagar isso daqui tudo, tá? Vou rodar aqui a simulação, se eu não esqueci de nada. Tá piscando o nosso LEDzinho lá. Vou colocar aqui, ó. Eu esqueci de alguma coisa assim, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aparentemente sim. Aqui, ó. Eu sempre tenho que iniciar. Isso daqui na verdade não é necessário, né? Porque quando eu inicializo daquele jeito, tá? Até vou apagar isso daqui, que era o que estava causando problemas ali antes. Não é estritamente necessário porque eu já fiz a inicialização lá antes, tá? Então vamos botar aqui. Opa. Ó, agora sim, né? 7, 5. Apertei aqui o cerqueiro, 8.575. Então vocês podem fazer essa rotina ser adequada ao que vocês necessitam. De novo, né? Se vocês precisarem do menos, do mais ou de valores fracionários, a gente tem como alterar facilmente essa rotina. Então voltando aqui para nossas funções do teclado. Basicamente o que vocês vão usar do teclado então é isso, tá, gente? Não tem muito mais a ser usado. Vocês vão usar essa função getKey, eventualmente o wait for key, se vocês puderem travar a execução do programa, tá?
E basicamente, pessoal, tem como algumas funções auxiliares aqui que nem vale a pena comentar com vocês, tá? A gente teria aqui também a possibilidade, tá, de fazer com que a tecla, sendo mantida pressionada, a gente interpretasse ela como uma nova pressão, tá? Aí usando esse daqui, hold time. Mas não é nada de muito especial. Só um comentário, a exemplo da biblioteca Button, tá? O nosso teclado também suporta o trabalho com callbacks, tá? Aí eu poderia adicionar callbacks, onde as callbacks seriam callbacks para os diferentes eventos do teclado, basicamente a pressão de uma nova tecla, né? Então aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, né, eu tenho aqui, eu adicionei aqui um evento para se acontecer um evento com teclado, a função seja acionada, tá? Que é essa função aqui que pede event, tá? E aí aqui na realidade eu tenho que processar os eventos, se a tecla foi pressionada, se foi liberada, se segurou a tecla. Eu julgo que seja mais simples vocês trabalharem com as funções wait for key ou get key aqui no teclado, tá? E também teria a possibilidade aqui de teclas simultâneas, tá? Na verdade a gente usa uma versão modificada lá da função, ao invés de ser get key a gente usa get keys, tá? E nesse caso aqui, a gente tem uma lista, tá, que indica quais foram as teclas pressionadas. Ele suporta até 10 teclas pressionadas ao mesmo tempo, tá? Também acho que não vale a pena, tá, vocês estarem verificando, porque aí a gente tem que verificar na estrutura, se a tecla foi ou não foi pressionada, acaba sendo um código mais complicado. Então, em suma, para o teclado a gente limita o nosso trabalho aqui a função getKey e a função waitForKey e ao nosso construtor. E isso já nos permite fazer o uso dos teclados de uma forma bem mais simples que a gente fazia antes. Lembrando que aqui a gente está com debounce, tá, pessoal? Então ele não vai entender nunca que a pressão da tecla aconteceram múltiplas pressões por um problema de bounce elétrico, tá? Eletromecânico. E nem mesmo, né, por vocês manterem a tecla pressionada, a menos que vocês indiquem que vocês queiram fazer algo do gênero.